Olá pessoal, meu nome é Cintia Scarparo, eu faço parte do grupo Start Office e hoje, na aula 3 de PowerPoint, nós vamos abordar imagens, tabelas e gráficos. Eu trouxe aqui previamente montado para a gente entender quando nos pedem para utilizar o PowerPoint, a gente sempre coloca imagem, né, para ficar ilustrativo, dinâmico. E aqui eu trouxe um slide básico de um grupo Start Office, né, um grupo de empresas que vai fazer um comparativo de vendas para uma apresentação de uma loja num determinado período de tempo. Para isso a gente está usando uma planilha externa do Excel, que vocês também conhecem esse programa aqui do nosso canal. Por aqui eu vou inserir gráfico, tabela, né, com uma prévia com imagem. Então, aqui eu coloquei o logo, né, da empresa e uma imagem decorativa de fundo, né, um carrinho de compras, para a gente fazer essa analogia. Então, esse é o resultado que nós queremos obter. E para a gente mexer nas ferramentas de imagem, né, eu trouxe ele em branco, então, para a gente trabalhar. Então, com os textos somente, né, e o design de fundo, a gente vai inserir as imagens. Aba Inserir, Imagens. Não é uma imagem online, é uma imagem que está no meu computador, não é uma imagem que eu vou tirar agora uma foto, e não é um álbum de fotografia. Normalmente isso aqui está vinculado com as contas, né, da Microsoft. Mas vamos ao que a gente mais usa, né, que são as imagens do próprio computador. E eu tenho aqui o logo da empresa, inserir. Ela entra aqui com as dimensões pelas quais ela foi salva, né? Clique e arrasta, a gente mexe, dimensiona ela como demais programas do Microsoft Office. E eu coloquei ela mais ou menos aqui, né? Conforme o resultado que a gente quer obter, como se fosse mesmo um botão, um logo, né? Da empresa, né? E a imagem é sugestiva, são gráficos, né? Está um foguete está voando os resultados, então é mais ou menos isso que eu trouxe nos gráficos e tabelas. Então, vamos formatar essa imagem. Quando eu clico na imagem, ela já dá uma aba Formatar, que são as ferramentas de imagem. A gente clica na Formatar. Aqui a gente consegue ajustar, estilizar a imagem, organizar e dar um tamanho. Tamanho a gente consegue mexer por aqui, né? As dimensões vão mudar, mas eu consigo também digitar aqui a dimensão que eu quero e ela vai mudar. A gente pode então ter como comparativo, né? Esta imagem aqui ela tem 872 por 872. Essa aqui então eu vou colocar 872 e 872. Joia? Só que ela tá redonda, né? Tipo, como se tivesse cortado. Aqui também tem como cortar na função retangular, quadrado, a mão livre, né? Mas não é o nosso objetivo. Eu quero aplicar aqui um estilo de imagem. A ordem aqui, organizar, nós conseguimos colocar ela para frente, né? Para frente do texto, ou recuar para o texto ficar atrás. Eu consigo selecionar várias, né? Tudo mais. Consigo dar estilos rápidos, mas não é o caso. E também consigo alinhar, girar ela, no caso, né? Ó, verticalmente, para a esquerda, para a direita. Mas tá como a gente quer aqui. Eu vou dar um estilo, então, uma borda redonda para ela. Na verdade, formar ela um retrato. Eu venho aqui em estilo de imagem, ele me dá vários modelos que a gente pode brincar bastante. E aqui tem o redondo. Só que, vejam só, esse estilo tem uma sombra, tem uma borda preta, pelo qual eu não desejo. Então, eu vou ter que formatar esse estilo. Eu venho aqui em estilo de imagem no canto inferior esquerdo, ajustar, formatar imagem. Na borda, né, nós tem apresentado uma sombra, esse estilo, vem estilo de sombra. E tem uma cor preta, mas a gente conseguiria mudar a cor também. Por exemplo, azul, vai ficar azul a sombra. Mas eu não quero, né? Então, a transparência dela vai ser 100%. Ela não vai ter, mas eu poderia aumentar.
Assim como a sombra, eu também consigo mexer aqui com reflexo, com brilho, com bordas suaves, com formato 3D, rotação e efeitos artísticos. Todas essas ferramentas é explorando que a gente consegue estilizar. Então, dá para brincar bastante como você desejar. Também conseguimos preencher a imagem, né? No caso, ela já é uma imagem preenchida. Conseguimos também mudar as linhas, né? Neste caso, é o que eu quero. Eu quero tirar essa linha preta. O meu slide anterior não tem nenhuma linha preta. Ela está estilizada redonda, mas ela está sem contorno. Então, eu venho clico 2 vezes, né? Venho em preenchimento, a linha, aqui, ó, a cor, eu vou colocar branco, certo? Eu poderia estar mexendo aqui também, ó, em borda da imagem. Tudo que a gente mexe aqui é o básico e aqui mais aprofundado desses recursos. Então, borda de imagem, consigo mudar ela aqui, ó. Já dá pra ver bastante mudando as cores. E eu posso tirar também, sem contorno, né? Não tem nenhuma cor. Ela simplesmente está redonda, como eu queria dar a impressão de um botão. Eu vi aqui que ela tá fora, né, do lugar, então eu vou colocar um pouquinho mais pra cá. Beleza? Próxima imagem que a gente vai inserir é esse carrinho aqui, né? Ele tem um leve efeito de que está correndo pelo nosso slide. Então, vamos lá. Como eu disse, inserir, imagem, ícone. Já vem aqui pra gente com o formato PNG, né? Então, ela não tem um fundo. Eu dimensiono a imagem de costume. Aperto Ctrl Shift e na setinha dos cantos eu diminuo o aumento. Assim eu nunca perco a dimensão da imagem, né? Como se, por exemplo, eu mexesse aqui e ela ficasse deformada. Então, ela tá mais ou menos aqui, né? Ela tá um pouquinho inclinada, né? Então, eu venho em rotacionar e dou um grauzinho. Essa imagem também ela não está preta, ela tem um efeito artístico. Eu tirei ela assim da internet, coloquei no computador, mas eu quero que ela fique desfocada, fique um pouco mais menos destaque. Então, como o preto dá um destaque, eu escolhi um cinza e para isso eu clico na imagem, eu venho em ajustar. Tem várias correções. Aqui a gente não percebe muito, mas tem bastante ajuste de brilho e contraste. Como está em cor preta, não tem alteração aqui de sugestão, mas pode-se explorar. Cor. Não temos como recolorir uma imagem, mas tem como a gente dar alguns tons, né? No caso, um cinza, um marrom claro, né? Esse cinza assim, aqui, creio que seja muito claro. Esse é o mesmo deste. Isso aí. Aqui tá um pouquinho maior, né? Mas já dá a impressão que a gente quer. Maravilha? Inserimos, então, um slide básico com o logo da empresa, né? O nome do grupo e o que a gente vai apresentar em seguida. Então, em seguida, abordando outros recursos, a gente traz um comparativo dos vendedores do grupo neste quadrimestre. Então, vamos olhar para este tipo de tabela, de gráfico. Aqui tem de outro vendedor também. E nós vamos criar um do zero, o do Cássio. Sendo que o do Lucas e do João estão prontos para a gente ver como é muitos diversos recursos de tabelas e gráficos. Vendedor Cássio. Nós vamos então lá na nossa tabela de Excel onde tem os dados e a gente vai tratar esses dados depois lá no PowerPoint. Aqui eu vou aplicar um filtro, né? Eu quero o vendedor Cássio. Só que eu não quero que se repita aqui a cada mês o vendedor Cássio, sendo que tem um slide só para ele. Então, vou ocultar. Ele também tem um gráfico ajustável, a gente vai jogar esse gráfico para lá para a gente trabalhar também. Eu vou selecionar aqui a tabela, Ctrl C ou copiar, e
vou no PowerPoint e Ctrl V. Ou colar. Que me dão várias opções aqui. Da mesma maneira aqui, ó. Opções de colagem. Aqui a gente cola só o conteúdo mantendo o estilo do destino. Aqui a gente mantém a formatação original lá do Excel. Aqui a gente insere uma tabela vinculada ao arquivo do Excel. Aqui somente como imagem e aqui somente texto. Eu vou inserir ela como mais usado, como tabela. Por quê? A gente normalmente trabalha com 2 arquivos, né? A gente tira de um lugar e vai para apresentar, a gente tira os dados de uma fonte. Aqui para apresentar para vocês, como no vendedor Lucas, se eu der 2 cliques, ó, formatar ferramentas de desenho. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir automaticamente a planilha do Lucas, né? E com o filtro do Lucas. Vocês viram que agora há pouco eu acabei de filtrar somente do Cássio. E eu mexi lá e mexeu aqui, né? Vou repetir para vocês verem. Reexibir. Aqui, automaticamente a tabela também mudou. Então, aqui, quando eu colo desta maneira, eu estou dando ao arquivo essa ponte para toda vez que eu mexer lá no Excel, aqui mexer também. É muito usado, né, em apresentações que são diretamente feitas e com diferentes números de acompanhamento. Então, retomando ao do Cássio, nós vamos copiar a tabela, Ctrl C, Ctrl V, aqui ó, manter formatação original. Quando eu clico em formatação original, ele já entende que é uma tabela que eu trouxe de um lugar, então ele dá ferramentas de design e layout para a tabela. Então, eu posso movimentá-la. Eu vou aumentar o tamanho. Tá muito grande assim. Posso trabalhar como se fosse uma tabela de Excel mesmo, né? E eu venho em design que ele me dá estilos diferentes, estilos da letra, das bordas. Aqui eu seleciono essas 2 células, as 2 linhas de células, né? E vou em linhas de cabeçalho. Ele me dá exemplos, né? Então, a primeira, eu quero aplicar, pensando nas cores da empresa, que não são aplicáveis aqui pelo estilo do design da apresentação, eu vou mesmo sombrear ela com o próprio azul. Vou centralizar todas as informações, todos os dados, para que fique esteticamente mais agradável. Aumentar também o tamanho. Essa letra preta também não está combinando, né? Eu vou, então, pintar a letra com o mesmo amarelo do logo. E a de mês e de valor, eu posso deixar ela em branco. Eu posso dar um fundo aqui também com o próprio amarelo, né? Sobre o ano e sobre as vendas. Design, sombreamento e a cor que eu desejo. No caso é essa aqui, que eu já tenho filtrado. E o total, né? Ele tá em preto, mas eu vou destacar também em azul. Legal, nosso gráfico, nossa tabela está pronta, né? Falta o gráfico, que também ficou ajustado. Vem no meu Excel, copiar, Ctrl C, e venho aqui dar um Ctrl V. Ele vem bem básico, né? Com as cores que estavam no Excel. Aqui eu consigo dimensionar do tamanho, assim como uma imagem, com uma tabela, consigo brincar com as propriedades básicas, né, de visualização.
Primeira coisa que eu tiraria são os rótulos dos eixos. Assim, quando eu dou 2 cliques também, a gente consegue formatar o gráfico, dando estilo, assim como também a tabela. Vocês vão ver que as ferramentas são bem parecidas, né? E eu quero tirar esse rótulo. Eu posso dar um delete. Ele está me indicando, então, que tem uma linha de tendência, tem um título que não é gráfico. Não preciso colocar vendedor Cássio, que já é o título do slide. Aqui eu venho, então, clico nela. Já abre aqui do lado também mais ferramentas, né? De preenchimento, borda, sombra, brilho. Como eu vou estar apresentando um gráfico, eu não quero dar tanta cor a ele, já que a tabela tem cores. Eu vou mexer só apenas com o design dele, o estilo dele. E vamos escolher, então, um diferente dos outros três. Este aqui. Voltou, né, as informações do eixo. Legal esse aqui, a gente vê que os rótulos estão fora do lugar. Consigo mexer para um lado, para o outro. Apenas arrastando. E aqui a gente consegue observar que há uma tendência de crescimento, né? Assim como os outros vendedores também. Clicando na tabela ou no gráfico, sempre vai abrir aqui no nosso canto as formatações. Então, de preenchimento, né? Vocês podem ver que são linhas. Eu vou manter assim para fazer o estilo, mas a gente consegue mexer com borda também, preenchimento, assim como na imagem, na tabela. Posso mexer por aqui também. Deixar mais preto. Ele não está trazendo uma tabela de cor tão atraente porque é o estilo do design do PowerPoint que eu escolhi. Mas é isso aí. Muito fácil mexer com gráficos, tabelas, imagens. É mesmo explorar a aba que ela oferece pra gente. Beleza, pessoal? Muito obrigada.